Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. Agyana Timirandasya Gyana Jana Salakaya Chakshuru Militayana Shri Gurave Namaha. Vou ler o 5º capítulo do Bhagavad Gita, intitulado Yoga da Pessoa Suprema. Verso 5º. Aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestas sob a forma de felicidade e sofrimento, e que, com toda a lucidez, sabem como se render à pessoa suprema, alcança este reino eterno. Verso 6. Esta minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que alcançam jamais retornam a este mundo material. Repetindo, verso 5º. Aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestas sob a forma de felicidade e sofrimento, e que com toda a lucidez sabem como se render à pessoa suprema, alcança este reino eterno. Verso 6. Esta minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que alcançam jamais retornam a este mundo material. Gratidão, Hare Krishna. Om Bhagyana Timirandhasya Jnana Shalakaya Chakshurum Militanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem, bom dia para todas as pessoas que estão presentes aqui na sala. Muito obrigado a Tevi, por ter nos conduzido diligentemente, com todo amor, no nosso caminho dos mantras, tá? Assim, irrigando a nossa Shakti, a nossa força de consciência, a nossa força transcendental, para nós, enfim, darmos esse passo importante na direção do nosso destino final, o destino da alma, que é ascender aos céus e despedirmos-nos da humanidade, sem ressentimentos, mas conscientes de que tudo passa, inclusive a humanidade também passa. Mas vamos então agora, também obrigado a Vera por ter nos cuidado, nos maternado com os Gotas Védicas. E agora vamos fazer então a dissertação, porque ontem ficou uma questão para trás, que a gente deixou para tratar dela hoje, que são esses dados aqui, que são apresentados pela pessoa suprema, dando orientações de qual seria o modelo aplicável para se alcançar essa meta suprema, a qual nós, almas, estamos destinadas. Tá? Pode-se argumentar da seguinte maneira: Devananda, mas essa é uma questão de fé. Cada um tem a sua fé, cada um aposta naquilo que quiser. De fato, tem razão. Agora, nós temos que observar o seguinte: tem coisas que são boas, tem coisas que são melhores, ainda aquelas que são muito perfeitas. E cabe ao observador decidir em qual delas ele vai apostar as suas fichas. Tá? Então, a aposta que nós colocamos diante de um paradigma, diante de um caminho que nós estamos fazendo,
depende do coeficiente que você tem, ou depende da precisão de lente, né? Da precisão da lente que você está usando para enxergar os detalhes do caminho que você está fazendo e o resultado final, né, dos movimentos que você faz. Porque aquela pessoa que consegue descrever aquilo que deseja ou o destino para qual ela almeja para si mesma, já tem metade desse objetivo conquistado. Tá? Então, é extremamente importante a pessoa ter noção do norte, né, do objetivo a qual ela está se motivando a existir. Por que ela existe? Para que existe? Né? Por que nós fazemos os movimentos que fazemos? Por que nós decidimos as coisas que nós decidimos? Por que nós optamos por este caminho e não por aquele? Né? Então, nós temos que ter consciência, lucidez daquilo que nós estamos fazendo para alcançar com precisão aquele objeto almejável, tá? Então aqui, Krishna está dizendo que essa minha morada suprema não é iluminada pelo sol ou pela lua, nem pelo fogo ou pela eletricidade. Aqueles que alcançam jamais retornam a este chamado mundo material. Então, aqueles que alcançam essa morada tendem a não voltar, não retornar a esse mundo material. Mas a pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: nós queremos ir para essa morada? Né? Assim, eu quero ir para essa morada. A Krishna, ele está sugerindo que nós, assim, devemos ir para essa morada para nosso próprio bem-estar, para nosso conforto existencial. Mas nós queremos, eu quero ir. Essa é uma decisão minha também. Por que eu quereria ir para essa morada? Bom, quais são as minhas opções? Eu posso apostar em me direcionar para essa morada, ou eu posso apostar no destino aleatório, posso me jogar ao Deus dará, né? Como o povo fala, né? Ah, como é que tá a coisa? Tá, o Deus dará. Ou seja, tá daquele jeito. De qualquer jeito, do jeito que der, vamos empurrando com a barriga, e o que der, que deu. Às vezes a gente pergunta assim para a pessoa, mas e como é que você deseja o seu destino? Como Deus quiser. Bom, mas você já perguntou a opinião de Deus como Ele quer? Né? Você terceirizar a responsabilidade, como Deus quiser. Ok, tudo bem. Mas você já parou para se perguntar como Deus quer? Qual é a opinião dele? Qual é o desejo dele? O que ele quer? Então, ele quer que você volte à morada. Bom, então você já sabe o que ele quer, que você volte a essa morada. Agora, a próxima etapa é você tomar essa decisão de satisfazer o desejo de Deus, porque é assim que ele quer, que você volte à morada. É uma questão de matemática, né? Coloca lá 1 mais 1 é igual a 2, e aí continua a matemática. Não para no meio do caminho. Como Deus quiser e pronto. Já joga tudo na mão dele, e ele que se vire, porque a coisa é assim, ao Deus dará. Não é assim que funciona. Tá? Funciona para aqueles que são mais, vamos dizer assim, que são muito ocupados, né? Que tem muitas coisas importantes para fazer e esses assuntos não são tão importantes, então joga na mão de Deus, porque afinal de contas ele está lá para resolver assuntos que não são importantes na nossa vida. E aí, quando a gente precisa, a gente chama ele e fala: e aí, como é que está esse deverzinho de casa que eu te dei aí? Já está indo muito bem? Olha, fique atento, hein? Você está aí para ver que as minhas coisas funcionem bem, ok? Essa é a nosso comportamento infantil perante a autoridade, né? Mas é muito importante que você tenha uma ideia clara de qual seria o destino que você alcançaria caso você fizesse uma aposta integral nesse caminho que você está fazendo. Vamos supor, vamos dizer que esse movimento todo dê certo, né? Vamos colocar assim, vai que dá um azar e dá certo. Vai que dá certo. Vai que eu estou nesse caminho e realmente funcione. Eu ascendo aos céus, ou pelo menos me é oferecida a possibilidade de ascensão aos céus. Ok. Qual seria a minha condição aí, nessa condição ascendida aos céus? A gente parte do princípio de que nós queremos isso. Eu quero ascender. Mas a realidade mesmo, vocês podem observar aí no dia a dia, no comum do dia a dia,
é que as pessoas passam 30, 40 anos rezando uma fé, sinceramente, todo o coração, e quando chega o momento de fazer a partida, entram em depressão, crise de pânico, medo, ansiedade, aquela coisa toda. É muito comum pessoas, nesses momentos, entrarem em estado de colisão ou implosão existencial. Tá? Por quê? Porque, no fundo, elas fizeram uma aposta diplomática. Foi um truque psicológico para fazer o jogo da boa vizinhança. Elas não tinham realmente essa intenção real de apostar. É tipo, sabe aquele cara? Paquera a menina, namora a menina e tal, e chega uma hora que a menina fala, ei, escuta, e aí, vamos casar? Aí o cara treme, fica confuso, precisa de tratamento psicológico, é aquela coisa. Então, não adianta ficar só enrolando. Chega uma hora que a pessoa tem que realmente assumir o compromisso. Então, é melhor que esse compromisso seja assumido. Lembra, no passado era assim, né? Ia o pai com espingarda, o primo, o parente, ia visitar o noivo. E aí, amigão, vamos marcar esse casamento aí? Não sei se alguém de vocês aí, né, das senhoras que estão aqui na sala, já casou assim, com o pai, com espingarda, com o primo. No passado era assim, né? O pai chegava lá, ia visitar o noivo, né? O genro, vamos tomar um café para conversar. Tudo cheio de espingarda, vamos marcar o casamento. Marcava, casava, dava tudo certo. Né? Era assim que era. Então, será que a nossa decisão final de assumir o nosso destino vai ter que ser assim, com base na conversa, no café da tarde? Ou essa decisão pode ser tomada com consciência e com desejo de fazê-lo? Para isso é preciso de conhecimento, sabedoria, é preciso entender. Né? Então, é muito importante que nós fizemos uma série completa. Eu sei que muitos de vocês são muito ocupados, tem muitas coisas assim sérias para fazer e não dá tempo de parar para ficar assistindo um vídeo. É complicado isso daí. Eu falo isso daí não apenas com ironia, mas falo realmente com uma certa verdade. Eu, por exemplo, se tiver que parar para assistir uma palestra de 2 horas, eu vou deixar para o final do ano, no Natal, talvez. Então, o que eu faço? Como eu tenho jardim e tenho que molhar o meu jardim, eu aproveito para ouvir enquanto eu estou, sabe, molhando o meu jardim. Então, eu sugiro que você, mas Devananda, a minha decisão não é para ir para esse destino védico, não. Tem outros destinos. Então, estude o destino que você está adotando e o adote seriamente no coração para que naquele momento da transição você não fique em confusão emocional. Você saiba o que você quer e mergulhe nesse destino com dignidade, para não ter que ir assim arrastado, com ansiedade, com medo, com confusão mental. Agora, se você quiser entender o que Krishna está falando aqui, as minhas moradas, caso você venha à minha morada, então, nós temos uma série completa, né? Nós fizemos uma série completa das moradas celestiais. Está disponível no nosso canal. É só você entrar lá para aprender como que seria, né, esse resultado final, caso você apostasse integralmente aí, para além do jogo diplomático da religião, né, em que nós fazemos aquele, né, assim, aquele movimento, mas lá no coração a intenção não é o casamento. Aquele noivo esperto, né? Nós precisamos assumir, né, essa decisão. Nós não podemos viver em cima do muro constantemente. Jesus dizia, esses que vivem em cima dos muros são como os mornos. O morno causa náusea. Regurgitáveis eles são. Então, assim, na política eles seriam centrão. Os centrão são chamados os espertalhões, os lobos, aqueles que estão ali esperando para ver onde é que eles vão morder. Na política eles são chamados centrão. Jesus chama esse pessoal de os mornos, os espertinhos, que só esperando para decidir para qual lado eles vão. O time que está ganhando, eles torcem. São, né? Assim, eles não são muito honráveis, tá? Do ponto de vista ético. Eles fazem truques. Tudo bem que, eventualmente, nós podemos, né, não ter conhecimento suficiente, então a nossa indecisão se deve ao fator ignorância. Mas isso também tem que ser superado. Ignorância não é sintoma de justificativa, de absolvição, tá? Ignorância também é culpável, né? Uma pessoa que tem alguém em casa que trafica drogas e que ignora, eventualmente ele pode ser preso junto com o traficante, tá? Ele pode alegar ignorância, mas é difícil, hein? Complicado explicar isso daí lá no juiz, viu?
Então, quer dizer, a ignorância não é um fator absoluto de justificação para a absolvição, tá? É importante você conhecer. Não estou querendo dizer com isso que você, necessariamente, você tenha que ancorar-se assim, na proposta védica ou na proposta de Krishna aqui, para que você entre na morada de Krishna. Qualquer que seja a morada a qual você está destinada, qualquer que tenha sido a aposta que você tenha feito, faça integralmente e jogue as suas fichas integralmente com dignidade de um jogador com respeito, ou seja, respeitável. Tá? Então, é muito importante você ter dignidade na sua decisão, saber o seu destino e viver a vida em busca dessa meta. Viver sem saber para onde ir, ao Deus dará, ao se Deus quiser, é um tipo de preguiça formalizada, terceirizada para Deus. Isso é infantil. É só para os infantis. Caso você não queira ser uma dessas pessoas infantis, é importante que você saiba o que você está fazendo e para onde você está indo. Tá? Agora, caso você queira ter como opção o destino védico, a revelação védica, né? A transcendência que for explicada dentro dos textos védicos, então a sugestão é que você assista a nossa série das moradas celestiais para você saber, mais ou menos, qual seria o seu destino caso você realmente apostasse as suas fichas aí nessa direção, tá? E como eu disse novamente, mas Devananda, você não conhece a minha vida, por isso é que você fala, assista aos vídeos, você não sabe quantos netos eu tenho, cachorros, então você nem imagina. E os meus compromissos diários? Você não conhece a minha vida, é por isso que você fala isso. Queridos, queridas, aquele que quer uma coisa, encontra um jeito. E aquele que não quer, encontra uma desculpa. Então, queira, encontre um jeito. Vá caminhando e cantando, porque esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Faça o seu momento. Encontre na linha do tempo impossível que você não tem, algum tempo que você ainda pode ter. Sabe? Coloca no meio, entre uma refeição e outra, entre um passeio e outra, entre buscar um filho na escola, um neto no futebol, e nesse meio tempo você coloca o ouvido para funcionar, porque ele está disponível. Se você não colocar ele para funcionar, ele vai ficar ouvindo os murmúrios da natureza. Esses murmúrios da natureza são semelhantes ao coachar de um sapo. O sapo coacha, coacha, coacha. Enquanto ele coacha, ele solta hormônios, e os hormônios atraem as cobras. Enquanto ele coacha alegremente, as cobras vêm, e finalmente a cobra engole o sapo. É assim, enquanto nós ouvimos o coachar dos sapos, que só falam sobre ignorâncias e trivialidades, a morte, que é semelhante a uma cobra, se aproxima gradualmente do destino final, a qual ela está destinada, a qual? Engolir o sapo que coacha. Então, não sejamos sapos coachantes, né? Coloquemos o nosso ouvido para ouvir assuntos que vão nos tirar da linha, né, dessa serpente chamada tempo, que nos devora constantemente, dia após dia, meses após meses, anos após anos, vida após vida. Tá? Então é importante entender que essa proposta do Senhor Supremo aqui não é uma retórica, não é um sofismo, não é um truque, não é um laboratório de religião, não é um esforço místico aleatório de final de semana, que a gente faz um retiro e fica assim muito iluminado e depois começa a vida chamada humana toda novamente. Não é isso. É uma proposta real. É uma proposta de existência, não é nem uma proposta de vida. Tá? E eu estou falando isso para vocês, mas o meu ouvido está aqui mais perto de mim. Então, assim, isso é algo que nós temos que ouvir constantemente para nos lembrar. Nós temos a tendência de, sabe, cair facilmente na ilusão do esquecimento, tá? As palavras aqui acima, por exemplo, olha só, o falso prestígio, né? A ilusão da falsa associação, que compreendem o eterno, tá? Que se enfastiaram da luxúria material. Aqui, esse termo aqui é um termo, assim, bastante, vamos dizer, um pouco medieval, talvez, né? Porque a religiosidade que nós adotamos aqui no Ocidente, basicamente, ela foi forjada na Idade Média, basicamente, né? Então, os termos, os conceitos são todos mais ou menos medievais, e se a gente traduz isso daqui para os termos védicos, seria o equivalente de aqueles que
esgotaram a sua esperança de serem felizes na ilusão. Tá? Você pode substituir essa palavra aqui, aqueles que se enfastiaram da luxúria material, que é uma palavra engraçada, né? Um conceito bem engraçado isso daí, mas você transforma esse conceito em, vamos colocar aqui, ó, ok? Aqueles que compreendem o eterno e que se esgotaram as suas esperanças de serem felizes na ilusão chamada material. Então, aquelas pessoas que olham a ilusão e diz, então é para isso que eu estou destinada como alma, viver essa ilusão e sofrer essa decepção que tantos outros estão sofrendo ao meu redor, então esse é o meu destino. Então, essas pessoas que se cansaram dessa repetição ilusória, dessa insatisfação, dessa frustração existencial redundante, contínua, aquelas pessoas que já são capazes de entender que isso é uma bobagem infantil de almas ignorantes, são essas que estão sendo descritas aqui, que se enfastiaram, né, da luxúria material. É a mesma coisa. São aquelas pessoas que já entenderam que viver uma vida assim, uma vida fragmentada, destinada à dissolução total, não é o destino da alma. A alma não é para isso. Aqueles que entenderam que a vida chamada material não é a dignidade que a alma merece, esses que são despertos, esses que já acordaram, né? Com o pessoal falar, acorda da Matrix. Acordar da Matrix não é você saber selecionar a melhor série, sei lá, ou então, sabe, se retirar para a floresta. O acordar da Matrix significa você entender que renascer ou nascer como ser humano não é a melhor opção de vida. Isso é acordar da Matrix, realmente. Entende? Agora, e com toda a lucidez, é essa lucidez. Se você não tem essa lucidez ainda, você precisa ouvir pessoas que estão lúcidas, para que você aprenda a como ver com a mesma lucidez. Então é preciso ouvir, é preciso ter, não aqui como está dizendo, a falsa associação, é necessário ter a associação verdadeira, aquela que vai dizer, sai da sua ilusão, você está achando que você é um ser destinado a ser um ser humano, isso é uma ilusão. Você é alma. Logo, o seu destino não é ser humano. Então, assuma o seu destino de alma definitivamente e faça um propósito para que isso se realize integralmente na sua existência. E viva como alma. E não como uma extensão do mundo biológico, que é praticamente animal. O ser humano é um animal, chamado racional. É uma extensão da biologia. Ou você é alma ou você é um animal estendido. Se você é alma, o seu destino não é renascer entre humanos. Isso é acordar da Matrix. Literalmente. E é para isso que nós estamos lidando com esses assuntos aqui. Tá bem, pessoal? E eu não estou falando isso daí para impressionar vocês, sabe? Para que vocês fiquem assim, elevados espiritualmente. Estou sim. Estou falando isso para tudo isso. Para impressionar vocês, para que vocês se sintam elevados espiritualmente, para que vocês se interessem por essa realidade definitiva, mas não para por aí. É porque, como se diz, né, vocês já notaram que eu sou fã dos músicos, dos cantores brasileiros, né? Eu amo a música popular brasileira, ela é muito inteligente, é uma das mais inteligentes do mundo. Eu já andei verificando outras por aí. As brasileiras são incríveis, né? Inclusive na ginástica, né? Também, que agora também são incríveis na ginástica. Mas as músicas brasileiras, os cantores brasileiros, os poetas brasileiros, a inteligência dos brasileiros é uma coisa assim que deveria ser estudado pela NASA, como o pessoal fala nos vídeos do YouTube, né? Os brasileiros são realmente muito, muito especiais do ponto de vista intelectual. É que, como politicamente eles não são muito proeminentes, então eles ficam assim meio que para baixo. Mas, do ponto de vista intelectual e artístico, os brasileiros são muito, muito refinados. E, certa vez, o Guilherme Arantes, que é um dos nossos brasileiros, escreveu um poema que se tornou uma música. E ele disse, como eu sou feliz, assim eu quero ver feliz aqueles que andar comigo. Tá? Ou, ainda, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte
poder cantar. Então, esse é o motivo, essa é a inspiração. Nós estamos indo de volta ao lar, de volta ao Supremo. E não há necessidades de falsa adoração, de necessidade de sermos assim, adorados pelas pessoas que estão perdidas, condicionadas. Isso é injusto. Esperar ser adorado ou ser, assim, sabe, ovacionado por essas almas é injusto para com elas. Essa não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é despertá-las, para que elas venham também ser felizes, como nós somos felizes. E não esperar que elas nos adorem. Isso é falso prestígio. É ignorância. Né? Muito bem, então, eu acho que hoje eu dei uma puxadinha mais, mas, assim, né? Eu acho que foi importante para nós, para todos nós, né? Muito bem. Namastê. Muito obrigado pela atenção de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.